8, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Que Deus aplique esta porção da sua palavra em nossos corações. Nós chegamos à nossa terceira mensagem da série Cuidado com os Mágicos da Fé. Nós estamos observando esse tema e aprendemos que Samaria vivia uma dimensão de fé misturada. Historicamente se deixou envolver por outras etnias e absorveu de outras nações a sua religiosidade, constituindo, pois, um ambiente propício ao engano. Era assim a marca da cidade de Samaria. Então, ao ministrar a mensagem acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, Filipe estabeleceu um divisor de águas naquela cidade. Como observamos nas mensagens anteriores, o evangelho chegou ali sendo pregado e a pregação do evangelho trouxe alegria àquela comunidade, trouxe salvação. Pessoas estavam sendo batizadas em reconhecimento do senhorio de Cristo e da sua obra de salvação. Ao responderem em fé e obediência, aquelas pessoas eram batizadas em nome de Cristo. E o batismo foi e ainda o é uma confissão pública da fé interna. É uma expressão para tornar conhecido uma decisão íntima de um agir, de um trabalhar do Espírito Santo no coração do pecador, convencendo do pecado, da justiça e do juízo vindouro. O batismo traz consigo essa identificação com a morte, com o sepultamento e então com uma ressurreição para uma nova vida. Nós observamos nas nossas mensagens que, a exemplo dos samaritanos, nós vivemos ainda hoje num contexto de engano, num contexto de uma fé misturada, posto sermos um país de uma miscigenação horrível. Nós temos diversas religiões advindas das mais diversas etnias dentro do nosso próprio país, e há muitos, pois, que ainda hoje vivem o engano, vivem cativos a ilusões. Uma mensagem desprovida da essência genuína do Evangelho tem sido apregoada nas mais diversas esquinas do nosso país e arrecadando centenas, milhares de pessoas que estão iludidas por propostas que não representam o que de fato é o Evangelho. Temos igrejas que estão crescendo ao redor de nomes, de pessoas que, a exemplo de Simão, o mágico, são reputadas por serem grandes, possuem grande fama. Um negócio sobremodo lucrativo, pode-se assim ser designado, essas mega igrejas com uma mensagem distorcida do Evangelho. Essas igrejas, ou melhor dizendo, empresas, prosperam em um ambiente propício para o engano de corações iludidos, de corações que estão seguindo fantasias e de longe estão ouvindo o verdadeiro Evangelho. Essas pessoas nesses lugares não são confrontadas quanto ao seu estado diante de Deus. Essas pessoas não possuem qualquer expectativa ou esperança, um desejo e confiança convicta de que haverá de desfrutar da vida eterna. Elas não gozam desse privilégio.
elas não são ensinadas a viver em uma dimensão de devoção às Escrituras, de desenvolverem com Deus um relacionamento ímpar, com base em sua soberania, grandeza, em contraste com a nossa miserabilidade, em reconhecimento de quem Ele é e então de quem nós somos. E o resultado disso é simplesmente terrível. Nós temos uma multidão nos dias de hoje engolindo um discurso positivista, uma mensagem de cunho motivacional, como se fosse uma pregação, como se fosse uma mensagem de Deus ao homem, mas não possui em seu conteúdo o que de fato Deus ministra ao coração do pecador. Voltando ao nosso texto, aqui em Atos capítulo 8, se você está com sua Bíblia aberta, pode acompanhar. Nós vamos considerar, a partir do versículo 13, em Atos capítulo 8, observe que temos uma informação bem importante para a nossa consideração, e será o cerne da mensagem de hoje. Capítulo 8, verso 13, a Escritura diz assim: o próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Meus queridos, olha que notícia fantástica. Olha que informação importante Lucas nos confere em sua narrativa. Qual é a informação? É que Simão, aquele que estava iludindo os samaritanos com artes mágicas, usando de ilusionismo para entreter as pessoas, se declarando ser um grande vulto, e era reputado, mesmo pelos samaritanos, como sendo uma clara expressão, uma evidência do poder de Deus sendo manifesto na terra. Esse que estava iludindo, Lucas agora nos informa que ele se converteu. Agora, essa conversão de Simão requer um veredito. E então é sobre isso que vamos considerar essa noite. Cuidado com os mágicos da fé. Avalie, considere, analise, verifique os fundamentos da sua fé. Você de fato experimentou uma conversão a Cristo Jesus? Meus amigos, Simão tinha tudo para ser um testemunho fantástico de uma transformação de vida. Aquele que antes estava iludindo as pessoas, agora se converteu. Ele foi alcançado pela palavra, ele foi batizado, e o texto declara que ele andava bem próximo de Filipe. Por onde Filipe estava ministrando naquela cidade, lá estava Simão do seu lado. E agora todas as pessoas, ao olharem para Simão e identificá-lo, como outrora sendo aquele que chamava a atenção das multidões, agora acompanhando, andando do lado de Filipe, um crente, afinal ele professou isso através do batismo, que era uma declaração pública de fé. Ele agora se converteu a Jesus e estava andando com os discípulos de Jesus. Será? Sabe o que aconteceu? De acordo com o versículo 14, se está acompanhando em sua Bíblia, o texto diz que chegou aos ouvidos dos apóstolos que o evangelho alcançou a cidade de Samaria. Os apóstolos, lembrem, tinham ficado em Jerusalém por ocasião da dispersão, daquela perseguição que é descrita aí, capítulo 8, versículo 1 e seguintes. Veio uma perseguição providenciada por Deus para dispersar os discípulos para levarem o evangelho e então cumprirem cabalmente aquilo que inicialmente Jesus havia intentado, quando disse que os discípulos receberiam poder. Ao descer sobre eles o Espírito Santo, eles haveriam de testemunhar, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até aos confins da terra. O problema é que os discípulos ficam reclusos ali e não querem sair dali. E então Deus providencia uma perseguição para que por meio desta os discípulos se dispersassem e pudessem ministrar o evangelho em um campo de abrangência muito maior que somente o território de Jerusalém. Mas observe que pelo fato de serem judeus, a rejeição aos samaritanos imperava, de modo que eles não queriam ministrar aos samaritanos. O texto declara que eles saíam e iam pregando somente aos judeus. Mas Filipe chegou em Samaria, e Filipe começou a ministrar o evangelho, e o evangelho foi aceito naquela cidade. E a notícia chegou então aos ouvidos dos apóstolos que haviam ficado em Jerusalém. E quando a notícia chegou em Jerusalém, os apóstolos, desconfiados com isso, decidiram enviar Pedro e João para que chegassem até aquele lugar e pudessem
constatar como esse evangelho pregado ali tinha alcançado a cidade de Samaria. O texto diz que, chegando ali, eles oraram para que o Espírito Santo descesse sobre a vida daqueles discípulos que agora entregaram a vida a Jesus. Deixe-me destacar que eles chegam até aquele lugar, os apóstolos enviam Pedro e João até Samaria, porque havia desconfiança de como aquela cidade era uma cidade iludida. Será que eles não teriam recebido o evangelho apenas como uma religião a mais? E não uma conversão verdadeira? Os apóstolos partiam do pressuposto de que os samaritanos tinham uma fé misturada. Então eles queriam constatar o fundamento da fé que os samaritanos agora estavam asseverando seguir. Agora deixe-me abrir um parêntese aqui acerca de Pedro e João chegarem naquela cidade e orarem para que os discípulos recebessem o Espírito Santo. O final do versículo 17 diz que lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Irmãos, algumas denominações ensinam que um pecador recebe Jesus como Salvador, mas não recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo só vem em uma outra oportunidade, por meio da santificação deste pecador, quando ele é então batizado com o Espírito Santo. Esse é um dos principais textos apontados para defender esta posição. A ocasião em que Pedro e João descem a Samaria, eles oram impondo as mãos para que aqueles discípulos recebessem o Espírito Santo. Esse texto tem sido um dos mais apontados para defender essa posição. Mas o que deve ser considerado aqui é a rejeição dos judeus quanto aos samaritanos. Diante da rejeição que os judeus tinham, e nós já aprendemos isso nas mensagens anteriores, saber que o evangelho havia chegado a Samaria e dado frutos, causava neles certa contradição de pensamento. Eles ficavam duvidosos. Então, diante disso, Deus, em sua sabedoria e em sua soberania, proveu para que esses discípulos recebessem o Espírito Santo, a partir da oração e da imposição de mãos de Pedro e João, que vieram exclusivamente de Jerusalém, para constatar, para confirmar se a fé dos samaritanos era de fato coerente, se era de fato fundamentada. Então Deus usa Pedro e João para orar e os discípulos receberem o Espírito Santo. E aqui nós temos uma quebra de paradigma, ou seja, um padrão que historicamente era observado foi quebrado. Qual era o padrão? Era de que os samaritanos não podiam possuir uma fé verdadeira, porque já estavam contaminados, já estavam iludidos, já estavam com uma fé misturada. E agora, como crer que eles de fato tinham se rendido ao Evangelho? Deus providenciou o meio. Irmãos, diferente da visão dos judeus, a igreja de Jesus não deve fazer acepção de pessoas. E era isso que Deus estava ministrando à igreja, usando Pedro e João para confirmar a fé dos samaritanos. Este mesmo Pedro, este mesmo João haveriam de voltar a Jerusalém, que era a base de onde os apóstolos estavam lançando os fundamentos da igreja, haveria de informá-los sobre o que estava acontecendo. Os samaritanos, como qualquer outro povo, também precisavam da mensagem do Evangelho. Os samaritanos, como qualquer outro povo, também poderiam responder em fé e obediência. E é essa mensagem que Deus estava dando aos líderes da igreja primitiva. É por isso que os samaritanos só recebem o Espírito Santo quando Pedro e João chegam lá, depois da pregação de Filipe. Era o propósito de Deus sendo estabelecido. Por exemplo, se você olhar um pouco à frente em Atos capítulo 10, nós temos uma outra quebra de paradigma estabelecida em Pedro. Naquela ocasião, Pedro chega na casa de um centurião chamado Cornélio, ele era um gentio. Pedro, naquela ocasião, destaca como Deus deu a ele uma visão, com um lençol contendo toda sorte de animais impuros, que não era comum ao judeu ter em seu cardápio, e Deus usou aquela visão para dizer a Pedro que ele é quem estava abrindo a porta da salvação para os gentios. De outra forma, Pedro ficaria recluso em seus pressupostos judaicos, imaginando que ter contato com um gentio
haveria de contaminá-lo e era algo impossível para Deus permitir. E aqui é interessante que em Atos capítulo 10, se em Samaria nós temos os discípulos sendo batizados nas águas para posteriormente receberem o Espírito Santo, quando chegamos em Atos capítulo 10 e agora em Cesareia, nós temos o contrário. Primeiro os discípulos recebem o Espírito Santo para posteriormente serem batizados nas águas. E aqui é digno de nota. Quando Pedro volta e encontra-se em Jerusalém com os demais apóstolos, eles questionam como é que Pedro entrou na casa de um gentio. Como é que ele fez isso? E sabe qual é a resposta de Pedro? Está em Atos capítulo 10, verso 47. Pedro diz: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? O padrão que foi quebrado é que naquela ocasião, para os judeus, o mundo estava dividido entre dois povos, judeus e não judeus, judeus e gentios. Ainda estava impregnado nos apóstolos, por serem judeus, a ideia de que os gentios não podiam receber o evangelho, de que eles não podiam viver de forma correta um relacionamento com Deus. Antes, os gentios eram alvo da ira de Deus, e era essa a perspectiva que os judeus tinham. Mas não era essa a visão de Deus. A igreja não poderia seguir com essa visão judaica acerca dos gentios, visto que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As nações precisavam ouvir essa mensagem. Então, novamente, é interessante destacar que quando os irmãos de Jerusalém sabem que os gentios haviam recebido a palavra de Deus, eles enviam Pedro e João para constatar isso. Será que foi verdadeiro? Nessa ocasião de Atos capítulo 10 em Cesareia, quando Pedro testemunha e diz: eles receberam o Espírito Santo assim como nós recebemos. Ou seja, o que Pedro está dizendo é: assim como nós, no princípio, recebemos o Espírito Santo, eles também receberam e teve como uma manifestação falar em línguas. Línguas nesse contexto não estranhas, mas línguas idiomáticas, desconhecida para alguns, não para outros, desconhecida para quem falava, mas compreensível para aqueles que estavam ouvindo, pois ouviu em sua própria língua materna, assim como fora em Atos capítulo 2. Pedro está dizendo: aconteceu conosco no princípio, aconteceu com eles também, e esse argumento encerrava para dizer: se Deus os abençoou assim como nos abençoou, por que haveremos de rejeitar a fé que esses estão afirmando ter? Observe que em Atos 11, verso 19, diz que muitos daqueles que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, eles se espalharam para muitos lugares, não pregando, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Deus precisava quebrar essa estigma, essa marca que esses discípulos tinham, de pressupor que o evangelho era somente para os judeus. Então, assim como acontece em Samaria, acontece em Cesareia, era Deus ensinando à igreja a abrangência que a ministração do evangelho deve ter. Não deve se resumir a um povo, não deve se limitar a uma etnia, a uma raça, mas todos os povos precisam ouvir a mensagem do evangelho. E aqui deixe-me fazer a seguinte colocação. A igreja, naquele contexto, aprendeu o que Deus ministrou nesses eventos. O que é visto ainda dentro do livro de Atos, ou seja, o evangelho passou a ser ministrado aos gentios. O que era o propósito de Deus? A mensagem de salvação não era particular aos judeus, mas deveria ser estendida ao mundo inteiro. Então, diante do aprendizado da igreja, já não há necessidade de hoje nós orarmos para que pessoas recebam o Espírito Santo como foi com Pedro e João. Porque já está registrado o propósito estabelecido. Nós já não temos esta autoridade que se limitou à era apostólica de impor as mãos sobre as pessoas para que as pessoas recebam o Espírito Santo. Porque a lição a igreja já aprendeu.
O que fazemos hoje? Pregamos o Evangelho. É o Espírito Santo quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo vindouro. É o Espírito Santo quem move o coração do pecador para responder em fé e obediência. Então, irmãos, o recebimento do Espírito Santo dá-se quando o pecador responde em fé e obediência à mensagem do Evangelho, visto que a fé vem pelo ouvir. Quando a mensagem do Evangelho é ministrada em verdade, em sua essência genuína, apontando para a obra de Cristo, como sendo o provedor da salvação, e então o pecador se identifica com essa obra, ele recebe o Espírito Santo em sua vida. Não há um processo gradativo que ele vai se santificando para recebê-lo. Na verdade, é a presença do Espírito Santo que santifica o pecador. É o Espírito Santo convencendo, agindo em sua vida. E nas palavras do apóstolo Paulo, o pecador passa a ser selado com o Espírito Santo. Ele recebe a ministração da palavra pela fé. O Espírito gera na vida dessa pessoa convicção de um relacionamento verdadeiro com Deus em uma dimensão nunca antes experimentada. Como afirma Romanos 8 e verso 16, Paulo diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Tal convicção é pessoal e intransferível. Nós ministramos a palavra para que o Espírito Santo use a Escritura e gere esta convicção no coração do pecador, mas só tem essa convicção quem de fato tem o Espírito Santo, de pertencer ao Senhor, de ser filho dele. A realidade de sua presença em nossa vida trará consigo fruto, trará consigo virtudes que se configuram o fruto do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo no seu íntimo tem amor, tem alegria, tem paz, tem longanimidade, tem benignidade, tem bondade, tem fidelidade, tem domínio próprio. São virtudes que encerram o fruto do Espírito Santo em nossa vida. É estranho alguém lançado, não de forma pontual, porque a tristeza pode nos alcançar, mas alguém sempre prostrado à tristeza. Ora, o fruto do Espírito é a alegria. É estranho alguém que tem o Espírito Santo viver na malícia, na prática da maldade, porque o fruto do Espírito é a bondade. É estranho alguém que tem o Espírito Santo ser lançado e vendido às suas paixões carnais, posto que o fruto do Espírito é domínio próprio. É estranho alguém que tem o Espírito Santo se deixar envolver por aquilo que se constitui desobediência e infidelidade a Deus, porque o fruto do Espírito é, além de domínio próprio, fidelidade. Feitas então essas considerações, volta comigo para o texto. Dá uma olhada comigo nos versos 18 e 19. O texto diz que, ao ver Pedro e João impor as mãos sobre as pessoas para que elas recebessem o Espírito Santo, Simão ofereceu dinheiro a Pedro, para que lhe fosse também dada essa capacidade. Ele estava admirado. Primeiro já havia sido impactado pelo que Filipe estava realizando. Mas agora, vendo Pedro e João orar, e as pessoas receberem o Espírito Santo, ele estava como que extasiado. E aí lembre-se do que vimos em mensagens anteriores, que por causa da sua ilusão, temos que Simão tinha um dinheirinho juntado. E não era pouco não. E ele agora tem uma boa ocasião para fazer um investimento. Aprender de Pedro, ou ter o poder que Pedro e João têm, para realizar algo sobrenatural, o que enriqueceria em muito o seu número de mágica. Simão está observando a partir do prisma de como eu posso fazer isso para aperfeiçoar o número de mágica que eu tenho, porque quando eu fizer isso aí, as pessoas ficarão encantadas comigo. Porque o que eu faço é fichinha quando comparado com o que esses homens fazem. Pedro, vem cá. Eu preciso fazer um convite a você, eu preciso fazer uma proposta. Quanto é que você quer para me ensinar a fazer isso aí? Quanto é que você quer para me dar esse poder? Então, no versículo 13, Lucas mostra essa atitude de Simão, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Simão estava simplesmente encantado.
Aquilo que Deus realizava por intermédio de Simão, aquilo que Deus realizava por intermédio de Pedro e João, era atrativo aos seus olhos, e a admiração é tamanha que ele oferece dinheiro para comprar esse poder. Mas, irmãos, como alguém que abraçou a fé, como alguém que estava andando bem próximo a Filipe enquanto ele pregava o Evangelho, como alguém que foi batizado, pode fazer uma proposta dessa? Sabe por que Simão faz essa proposta? Porque Simão não havia ainda entendido os termos do Evangelho. Simão ainda não havia compreendido os termos da fé em Jesus. Ele estava antes encantado com os sinais realizados. O que atraiu Simão não foi a mensagem do Evangelho, não foi a proposta de um relacionamento com Deus estabelecido a partir de Jesus Cristo. O que atraiu Simão, o que encheu os seus olhos, foram os sinais que Filipe realizou. Foram os sinais que Pedro e João realizaram. Então o que Simão fez nesse contexto foi seguir o fluxo do que muitos estavam fazendo. Se muitos estavam aderindo a essa fé, ele também aderiu. Se muitos estavam sendo batizados, ele também o foi. O problema está em que esses muitos verdadeiramente não haviam conhecido Jesus Cristo para um relacionamento pessoal. Esses ainda não haviam se identificado com a mensagem de salvação que estava na cruz do Calvário. Ao passo que Simão, iludido com isso, desconsiderou a sua condição diante de Deus. Estava apenas seguindo o fluxo, cumprindo com rituais externos. As pessoas podiam observá-lo. Ele está perto de Filipe, ele agora também é crente. Ele foi batizado, ele agora é crente. Ele está andando de um lado para o outro, ele agora é crente. Dimensão externa. Não mensure a originalidade da fé de alguém pelo fato de esse alguém andar perto dos crentes, frequentar a igreja dos crentes, ou mesmo carregar a Bíblia em uma de suas mãos. Talvez seja alguém que anda, vem para a igreja, tem uma Bíblia na mão, se veste como um crente, tem um linguajar de crente, mas ainda não tem um correto relacionamento com Deus. Assim era Simão. Na verdade, a exemplo dele, muitos são aqueles que afirmam abraçar a fé evangélica. E nos últimos 10 anos, incrível como aumentou de forma assustadora o número de evangélicos e de igrejas evangélicas. E de famosos evangélicos. Vez por outra surge um da mídia, com uma conversão que diríamos requer um veredito, posto que não há transformação de vida. Apenas abraçam ou adotam uma linguagem cristã, mas continuam em suas mesmas práticas. Tal conversão requer uma avaliação. Se realmente tal pessoa possui um relacionamento correto com Deus. Irmãos, eu lembro que no meu período de infância, no bairro onde eu cresci, contava-se os crentes nos dedos de uma mão. Era um povo estranho, que era zombado por todos. Quantas chacotas eu mesmo fazia. Eu estudava com um crente, e quantas chacotas fazíamos dele. Hoje em dia, toda a esquina, todas as ruas, todos os bairros, que coisa boa, muita gente afirmando ser crente, mas a minha preocupação é, tal pessoa de fato entendeu a mensagem do Evangelho ou está se espremendo em lugares apertados com outras pessoas, mas que nunca realmente entregou a sua vida a Jesus Cristo? Não considere a originalidade de uma fé com base em simplesmente alguém erguer a sua mão em um culto depois de um apelo. Não é isto que encerra um verdadeiro relacionamento com Deus. Pode levantar a mão, pode ser batizado, pode andar com os crentes, vir todo domingo, mas se não tiver um relacionamento correto com Deus, está na mesma classe de Simão. Pode estar encantado com outras coisas, isso é muito comum nas igrejas dos mágicos da fé.
Sinais, sinais e mais sinais, curas e maravilhas, milagres e mais milagres. E as pessoas estão encantadas com essas manifestações de poder. Mas não estão atentando que ali não está sendo ministrado o Evangelho, a palavra do Senhor. E as pessoas estão, pois, iludidas. Pela proposta de Simão, fica claro que ele continuava com a mesma mentalidade de antes. Ele estava focando na fama, buscando um elemento que daria maior abrangência para o seu espetáculo. Era um elemento surpresa, era algo a mais para a promoção do seu espetáculo, que ele agregaria valor ao que ele fazia. Ele não tinha entendido o Evangelho. Aqui, a exemplo de Simão, ainda há pessoas que chegam à igreja e continuam com seus mesmos valores. Continua a mesma coisa. Não há uma transformação visível na sua mente. O que significa arrependimento? A expressão original literalmente fala de uma mudança de mente. Quantas pessoas vão para as igrejas evangélicas, mas continuam com as suas mesmas mentalidades, a mesma perspectiva acerca das coisas deste mundo, acerca das coisas nessa vida. É certo que há aqueles que são novos convertidos e que precisam amadurecer, e alguns precisam de maior tempo para isso, ainda estão no início da fé, e então trazem consigo certas práticas que com o tempo haverão de ser corrigidas, mas há outros que chegam à fé, ou pelo menos afirmam chegar, mas que permanecem com a mesma mentalidade, a mesma postura. Tão somente o que mudou é que passou a frequentar a igreja num domingo à noite. Somente mudou de religião. Eu cheguei para pastorear em uma igreja e tinha algumas pessoas para serem batizadas. E eu tenho o costume de nunca batizar ninguém sem antes ter a oportunidade de verificar os fundamentos da fé que essa pessoa afirma ter. Então eu desenvolvo um tempo de conversa e de discipulado, pelo menos 2, às vezes 3 lições com os batizandos, os que vão se batizar. E numa roda que fizemos na frente lá da igreja, eu fiz uma pergunta básica. Quando você morrer, você vai para o céu? Se você responde sim, me diga por quê. A primeira irmã respondeu: eu vou para o céu. Por quê? Porque eu fumava e eu agora não fumo mais. Um outro irmão disse: é, certo. Para onde você vai? Você vai para o céu? Vou. E por que você vai para o céu? Porque agora eu sou da igreja dos crentes. Isso me deixou muito preocupado. Nós tínhamos 5 pessoas naquele dia e 3 me deram respostas que mostravam um desconhecimento de um relacionamento verdadeiro com Deus. Eu vou para o céu porque eu deixei de fumar. Eu vou para o céu porque eu agora sou da igreja dos crentes. Eu vou para o céu porque eu faço coisas boas. Eu sou uma pessoa boa, eu ajudo as pessoas, como se isso encerrasse o relacionamento correto do homem para com Deus. Responda-me, você que está aqui essa noite. Você tem certeza de que já entregou a sua vida a Jesus? De que hoje você vive uma dimensão de submissão a Ele e à sua palavra? Você tem convicção disso? De que desenvolve com Deus um relacionamento correto? Você tem certeza de que há uma transformação visível dos que estão à sua volta quanto à vida que você recebeu de Jesus? Você de fato é uma nova criatura? Você tem expectativa, esperança de vida eterna? Responda então na sua mente: se você morresse hoje, para onde você iria? Se você respondeu do tipo, eu não sei, do tipo, só Deus sabe, do tipo, eu estou fazendo por onde, do tipo, se eu merecer, Deus me colocará em um bom lugar, eu preciso dizer para você que você está caminhando para o inferno. Isso é sério. Você ainda não se identificou com a obra de Jesus Cristo no Calvário, e sem essa identificação, sem essa transformação oriunda de um relacionamento correto com Ele, você não pode ter esperança de vida eterna.
Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Não presuma você que sem um relacionamento correto com Deus, você vai partir daqui para ficar a eternidade do lado do Senhor. Porque você não vai. Verifique os fundamentos da sua fé. Consideremos que Jesus nos chamou para fazermos discípulos. E não apenas para agregar pessoas às nossas reuniões. Cuidemos, irmãos, como igreja, para que cada pessoa que entregar a sua vida a Jesus aqui, receba da nossa parte instrução de discipulado, para que tenha um fundamento devidamente alicerçado em Cristo Jesus. Então deixe-me dizer a você que é desta congregação, frequenta aqui talvez há algum tempo, se você está aqui e você ainda não teve a oportunidade de ser acompanhado num processo de discipulado, de ensino das Escrituras, por favor, me procura. Eu vou providenciar alguém para ministrar um discipulado a você, ensinar a palavra do Senhor a você, a fim de que você tenha convicção de que realmente pertence ao Senhor. Nos versículos 20 a 23, olha a resposta de Pedro para a proposta de Simão. Lembre-se, Simão disse: Pedro, quanto é que você quer para me dar esse poder? Pedro diz: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Isso se chama simonia, é comprar algo de Deus com dinheiro. Pedro diz: não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus, o seu coração não foi transformado, o seu coração não experimentou conversão, o seu coração está marcado pela corrupção. Daí o intento que você tem, me oferecendo dinheiro para adquirir um dom que Deus me deu. Compreende o que Pedro está dizendo a ele? Olhando para esse texto, olha a postura de rejeição que o apóstolo Pedro tem, e isso me chama a atenção. Pedro é veemente em rejeitar a proposta que lhe foi dirigida. Sabe por que Pedro rejeita? Porque Pedro não estava fazendo um negócio da fé. Porque Pedro não estava mercadejando a palavra de Deus, como muitos hoje em dia o fazem. Se Pedro fosse um daqueles mercadores da fé que já existia naquele contexto, afinal de contas, Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, diz: porque nós não estamos mercadejando a palavra de Deus como muitos o fazem. Se Pedro fosse um desses mágicos da fé dos dias de hoje, dessas mega igrejas que só visam lucro, que só pensam no dinheiro do povo, Pedro provavelmente diria para Simão: ó, Simão, muito bem, faça um sacrifício e Deus vai lhe dar o que você quer. E me dê o sacrifício aqui nas minhas mãos. Pedro rejeita. Pedro é veemente em sua reprovação. Pedro não é leviano quanto ao exercício do seu ministério. Pedro sabe que aquela era uma obra de Deus e que a ganância não fazia parte da sua execução. Irmãos, esse mesmo Pedro, mais tarde escreveria em sua primeira epístola, dizendo: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Se um pastor ou uma igreja tem como destaque do seu ministério a arrecadação de dinheiro, cuidado. Há um forte indício de esta igreja e ou o pastor não passarem de mágicos da fé, que estão vendendo ilusão para as pessoas e enganando a muito, lucrando em cima disso. Irmãos, recurso financeiro no seio da igreja é necessário. É por ele que a obra de Deus é mantida, é por ele que a obra de missões é feita. Entretanto, a nossa contribuição deve ser a mais clara expressão de gratidão a Deus pela sua providência. De modo que vamos separar parte do nosso recurso
em reconhecimento da providência de Deus, e vamos abençoar a obra dele para que o reino do Senhor avance. Mas a oferta das pessoas nunca deve ser vista como uma moeda de troca para adquirir as bênçãos de Deus, como se estas pudessem ser compradas. Não é uma barganha que eu vou fazer com Deus, eu vou dar 10 e Deus vai me dar 20, eu vou dar 100 e Deus vai me dar 200. É isso que os mágicos da fé propõem. E quantas pessoas iludidas nisso. Contribuir, irmãos, é um privilégio. É privilégio para um cristão que honra a Deus ter um compromisso de fazê-lo fielmente, não com base em obter ou mesmo influenciado por campanhas diversas, ou seja uma pressão pastoral. Dê a sua oferta, dê o seu dízimo, senão você vai ser disciplinado, dê o seu dízimo e sua oferta, senão o gafanhoto vai lá e devorar as coisas da tua casa, e se não for o gafanhoto esse, é o gafanhoto aquele. Não é por isso. É um reconhecimento da provisão do Senhor em nossas vidas, e por isso nós contribuímos. Paulo disse: cada um oferte segundo o que propôs o coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que oferta com alegria. De volta ao versículo 20, atente aí para as duras palavras de Pedro. Ele usa para reprovar a proposta de Simão: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Irmãos, essa palavra traduzida aqui por perdição é a mesma que Jesus usa para descrever aquele caminho que ele disse ser espaçoso, em Mateus capítulo 7, versículo 13. Em Filipenses 3, versículo 19, Paulo diz que os inimigos da cruz de Cristo têm como destino a perdição. É a mesma palavra que Pedro usa aqui. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, o anticristo é chamado de filho da perdição. A mesma palavra aqui. Uma tradução dinâmica traduz essa expressão da seguinte forma: Pedro se dirigindo a Simão dizendo que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Observe que Pedro identificou a atitude de Simão como sendo falta de conversão. Eu quero pegar carona em Pedro e dizer a você que eu estou pouco me lixando quanto ao que você pode contribuir de recurso financeiro. Antes que você tenha um correto relacionamento com Deus, e a sua contribuição será consoante a este relacionamento correto com o Senhor. De modo que, se temos pessoas com falta de generosidade, é porque temos pessoas com deficiência no seu relacionamento com Deus. Se você retém mais do que você deveria dar na obra do Senhor, segundo o que Deus proveu, seu relacionamento com Deus está defeituoso. Você não tem prazer de glorificá-lo através do recurso que Ele deu a você. Se você separa apenas migalhas quando você poderia ofertar bem mais, você está com deficiência no seu relacionamento com Deus. Então, no versículo 21, Pedro acrescenta: você não tem parte nem sorte neste ministério. Irmãos, os termos de Pedro são duros. Você não tem parte nem sorte neste ministério. Eu preciso enfatizar aqui essa declaração de Pedro. O que Pedro está dizendo aqui é que o ministério que ele estava exercendo era exclusivo dos apóstolos. Simão não poderia ter parte naquele ministério, ele não fazia parte. Essa expressão, não tens parte, é uma referência àqueles que inicialmente foram apontados por Cristo para ocuparem tal posição, os apóstolos, para lançarem os fundamentos da igreja. Simão certamente não estava entre aqueles que Jesus escolheu. Somente esses que Jesus escolheu podiam exercer o ministério que Pedro e João estavam exercendo. Já a expressão sorte, traduzida aí na frase, não tens parte nem sorte nesse ministério, é uma expressão uma referência àquela sorte lançada para decidir quem haveria de substituir Judas. Você não tem parte nesse ministério, nem sorte, você não foi passado, escolhido segundo o crivo que o fora, por exemplo, o substituto de Judas. Por que agora você quer exercer o que nós estamos exercendo? Naquele contexto, Pedro tomou a palavra e disse que era necessário, lembre-se, eleger um dentre os homens que estavam com eles desde o início do ministério de Jesus,
que os havia acompanhado para então ocupar o lugar de Judas. Naquela ocasião, nós temos a escolha de 2 homens, José, que era chamado Barsabás, e então Matias. Eles oraram e, lançando sorte, a sorte caiu sobre Matias, que foi então estabelecido como ocupando a posição de apóstolo. É essa sorte, muito provavelmente, que Pedro estava fazendo referência. Em termos mais simples, Pedro estava dizendo: Simão, você não foi nem escolhido desde o princípio como nós o fomos, nem você foi ou ganhou herança de lançar sorte e você ocupar tal posição. Irmãos, eu vibro com a palavra de Deus. Aquele que a estuda em sinceridade, aquele que vai às Escrituras buscando conhecer a verdade, também vibra. O que Pedro está dizendo aqui a Simão ainda é válido no contexto evangélico do nosso país hoje. O Brasil tem, e também diversos lugares tem, homens que se auto-intitulam apóstolos. A questão é, quem estabeleceu esses apóstolos? Não foram escolhidos inicialmente por Cristo, nem nenhuma sorte foi lançada para que Deus confirmasse tal posição. Para ser um apóstolo tinha que ter sido escolhido por Jesus, o que esses homens não foram. Mas o que dizer, por exemplo, do apóstolo Paulo? Que Jesus não o escolheu, pelo menos não na sua lista inicial, mas lembre-se da declaração de Paulo quando diz: eu sou um nascido como que fora do tempo. O próprio Jesus aparece a ele, o escolhe, o estabelece por apóstolo aos gentios. Na verdade, não tiveram qualquer chamado para exercer esse ofício os que hoje se denominam apóstolos. São falsos, se auto-intitulam assim, mas a conclusão bíblica é lógica. Não existe apóstolo hoje em dia. O que tem-se são homens que assim se intitulam e vendem esse título aos seus seguidores, que pela ignorância que vivem, assim os consideram. Mas esses deveriam ser também impactados pela mensagem de Pedro a Simão. Não tens sorte, não tens parte nem sorte neste ministério. Em uma linguagem mais dinâmica, Pedro está dizendo: deixe de ser mentiroso, que você não pode ser apóstolo, porque Deus não escolheu você. Eis então uma característica marcante nos mágicos da fé: uma autopromoção. É querer se vender para os outros. Esses homens, os mágicos da fé, eles amam a evidência, eles amam o status, eles amam a fama, eles vivem uma dinâmica de fé respaldada não nas Escrituras, mas antes estão vendendo ilusões. Assim como é dito no verso 21 acerca de Simão, também pode ser dito desses homens. Pedro diz que o coração de Simão não era reto diante de Deus. E então no versículo 22, Pedro acrescenta dizendo a Simão para se arrepender. Havia a necessidade de que ele se arrependesse do intento do coração. No verso 23, Pedro denuncia o que realmente estava no íntimo do coração de Simão. E eu acho fantástica a forma como Pedro descreve, dizendo: vejo que estais em fel de amargura e laço de iniquidade. Uma palavra resume tudo isso aqui que estava no coração de Simão: inveja. Ele queria a fama que orar para que as pessoas recebessem o Espírito Santo lhe daria. Ele queria o status, o ser reconhecido, a aparência. Simão, ele se viu então tocado diante das duras palavras de Pedro, quando Pedro diz: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Ele então pede a Pedro que ore por ele. Olha, peça ao Senhor por mim, para que nada do que você disse sobreveia a mim. Simão está agora amedrontado diante das palavras de autoridade que Pedro proferiu. Observe, Pedro não alisou o couro de Simão. Ele não passou a mão, não foi educado, gentil. Meu bichinho, vem cá, meu filho, você ainda não entendeu direito não. Mas deixa Pedro explicar para o meu filho, deixa. Senta aqui para Pedro explicar para o meu filho como é a história. Pedro é duro, veemente, porque viu um coração com falta de conversão. Por vezes, irmãos, eu como pregador,
outros pregadores, esbravejamos denunciando o pecado que corrompe o coração do ser humano. Por vezes, esbravejamos denunciando um estilo de vida dispar àquele que Deus quer que o pecador se submeta. Quando o fazemos para que tal pecador acorde para a realidade de que está caminhando para a perdição. Nós estamos alertando-os de sua condição para que estes sejam conduzidos ao arrependimento. Será que o arrependimento chegou ao coração de Simão? Será que ele respondeu em fé e obediência? Eu diria, é provável. Talvez aqui tenha acontecido de fato a conversão de Simão, porque aquela que ele afirmou antes não era conversão. Talvez foi aqui que ele realmente experimentou o arrependimento e se converteu a Cristo. A narrativa não diz se Pedro orou por Simão, porque foi o pedido que ele fez, mas provavelmente Pedro orou. Também pode ser que Simão estava tão somente com medo das palavras que Pedro proferiu e não gerou no seu coração arrependimento. Se assim o foi, ele continuaria no caminho da perdição. Deixe-me perguntar, você ouvindo esta mensagem, há arrependimento no seu coração sobre estar andando à contramão do que é a vontade do Senhor? Há arrependimento no seu coração ao ponto de você dizer, ó Deus, perdoa-me, em Cristo Jesus, perdoa os meus pecados. Eu espero que Simão tenha de fato se arrependido e verdadeiramente tenha entregado a sua vida a Jesus. O que nós não sabemos com propriedade, só o saberemos na eternidade. Se ele se converteu, amém e glória a Deus, um dia nós o veremos na eternidade, mas se ele não se converteu, infelizmente para ele não há mais esperança. Mas para você que está aqui hoje à noite, ainda há esperança. Se a exemplo daquelas pessoas de Samaria, você vem sendo iludido com uma proposta religiosa que não encerra o que é a essência do Evangelho, Deus está falando ao seu coração, para que você abandone as ilusões que este mundo propõe e entregue a sua vida unicamente a Jesus Cristo. E cuidado com os mágicos da fé. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Nós te louvamos e te bendizemos pela mesma. Pedimos que o Senhor aplique esta porção da Escritura em nossos corações. Obrigado por ter aberto os nossos olhos para compreender a verdade que há em Cristo Jesus. Obrigado por nos livrar da ilusão que vivíamos, do engano. O Senhor abriu os nossos olhos para compreender a verdade. Obrigado, Senhor, porque conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. Há tantos, ó Deus, ainda hoje cativos a ilusões, cativos pelo engano de homens vis, homens imorais, cuja pátria é terrena, posto que se preocupam apenas com as coisas desta vida, propondo através das Escrituras um comércio para se enriquecerem, e nada estão preocupados com o destino eterno das pessoas. Ó soberano Senhor, ajuda-nos para que nós mantenhamos a fidelidade a Ti, pregando exclusivamente a Cristo e este crucificado, para que a fé de todos quantos cheguem aqui esteja apoiada somente na obra de Cristo no Calvário. Enquanto você continua orando, eu gostaria de perguntar, há alguém aqui essa noite que, ouvindo essa palavra, deseja entregar a sua vida a Jesus? Faça um sinal com uma de suas mãos. Onde você estiver, levante uma de suas mãos. Talvez você já está na igreja congregando há tanto tempo, mas você ainda não entregou a sua vida de fato a Jesus. Você sabe que não tem desenvolvido com Ele um relacionamento correto. Talvez você nasceu num lar cristão, cresceu num lar cristão, e sabe que não tem vivido uma dimensão genuína de fé. Não tenha medo, não tenha vergonha. Deus está falando ao seu coração, entregue a sua vida a Ele. Pela última vez eu pergunto, há alguém essa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo? Faça um sinal com uma de suas mãos. Tem alguém? Senhor, a sua palavra foi lida e explicada, e ela nunca volta para o Senhor vazia. Ela será cumprida naquilo que o Senhor a designou, e portanto nós te louvamos e te bendizemos. Oramos agradecidos em nome de Jesus.
Amém. Meus irmãos,